Salve, galera linda, tudo bem com vocês? Terça-feira, começando bem a semana aqui no canal Desnudes. Eu sou a professora Fernanda Toscani e venho convidar você aqui a ter informação de qualidade, educação sexual, falar sobre drogas, cidadania, aqueles temas que são deixados de lado e que aqui no canal Desnudes você encontra informação. Antes de mais nada, bora lá curtir o nosso vídeo, deixar seu comentário, também ativar o sininho do nosso engajamento e, é claro, se inscrever no nosso canal. Conto lá com você, com a sua participação. Hoje nós vamos falar de um tema bem relevante, pouco abordado, com muitos tabus e que aqui no canal Desnudes a gente vem tentar, desvencilhar, desnudar, esses tabus. Vamos falar hoje sobre pobreza menstrual. Você já ouviu falar sobre esse tema? Então, em primeiro lugar, quando a gente fala na menstruação, infelizmente, embora algo biológico, comum, importantíssimo para a saúde sexual e reprodutiva da mulher e que envolve diretamente o homem, é considerado um tema tabu. Enfrenta inúmeros preconceitos. É como se no momento da menstruação a mulher estivesse suja, a mulher estivesse numa ocasião inadequada. E na verdade é um momento tão importante, é um momento que está relacionado ao nosso ciclo biológico. E quando a gente fala em menstruação, infelizmente esse tema é deixado de lado. Muitas vezes a educação sexual nas escolas, ela trabalha separado meninos e meninas, e aí trabalha com as meninas a menstruação, mas os meninos nunca ouvem falar sobre isso. Mas é um tema para ser abordado com todos. Os homens, e hoje a gente tem grande parte aí, das leis e do pessoal que está aí na política, são homens, eles precisam entender das mulheres. Nós já trouxemos outros temas aqui, já falamos da importância de projetos de lei, de projetos que incluam mais, que compreendam mais as mulheres. Então, nada mais justo e mais óbvio do que esses homens entenderem das mulheres, Então, a menstruação não deve ser entendida como algo feio, não deve ser enfrentado um tabu ao falar sobre ela. Você, menina, não tem que ter vergonha de ficar menstruada. Você, menino, não tem que julgar a pessoa por ela estar menstruada. Temos que falar abertamente. Então, quando a gente fala em educação sexual, às vezes as pessoas pensam só em sexo. E esses conceitos básicos de higiene, de compreensão, do ciclo de vida dos indivíduos, não são envolvidos, não são percebidos. Então a gente vem aqui trazer essa informação porque eu estava lendo a respeito e os dados começaram a me alarmar. A pobreza menstrual está relacionada a mulheres que não têm acesso a absorventes. E às vezes você pode achar assim, nossa, será que isso acontece? Sim. Para vocês terem ideia, cerca de 25% das mulheres em idade reprodutiva, principalmente as adolescentes de 12 a 17 anos, não têm acesso a absorvente. Em alguns momentos, algumas casas onde tem várias mulheres, é relatado que elas revezam aí da escola, que elas revezam as atividades para poder comprar absorvente para uma e não ter o dinheiro para comprar para todas. Então é um problema realmente sério se a gente for parar para pensar, Como que a gente quer ter saúde de qualidade se as mulheres não têm acesso nem a um absorvente, Complicado, não é mesmo? E além disso, quando a gente fala na pobreza menstrual, nós estamos falando também da relação com outros serviços, como o saneamento básico. A falta de saneamento básico, a gente ter ideia, aí no nosso país, cerca de 70% das pessoas não têm acesso a saneamento básico. E aí, como que eu tenho saúde, como que eu tenho os cuidados menstruais, se eu não tenho água potável? Se eu não tenho acesso a um chuveiro? Se eu não tenho acesso à água tratada? Se nós não temos descarte correto de resíduos? Complicado, não é mesmo? Então, para vocês terem ideia, cerca de 13% da população feminina não tem água para poder se lavar no período menstrual. Sabe o que elas recorrem? Panos velhos, recolhem a miolo de pão na entrada do canal vaginal para impedir a saída do fluxo.
E não tem como fazer aquela higiene constante, aquela troca, né, contínua do absorvente, que é o que nós, mulheres que temos esse acesso, né, devemos fazer até pela higiene, né, pelo odor característico desse sangue, para manter, né, a nossa saúde. Então essas mulheres colocam jornal velho. Quantas milhões de bactérias num jornal? Então, como a gente fala de saúde da mulher e a gente não tem, né, um período que é natural, todo mês, uma coisa que você tem certeza é que vai haver a menstruação, caso não haja gravidez. Então, como a gente não tem essa possibilidade de ser cuidado, né, se coloca lá no lugar dessas mulheres, triste, não é mesmo? Outra questão são as dificuldades na compra de produtos de higiene, em especial os produtos relacionados à menstruação, e também de medicamentos que possam tratar os sintomas. Porque junto com a menstruação vem o quê? Cólicas, dores de cabeça, dores no corpo. Então essas mulheres às vezes não têm acesso a uma bolsa de água quente, que é super importante, não têm acesso a um remédio que possa minimizar as cólicas. E quem sabe, quem tem cólica intensa, sabe como é difícil, né, ter as suas atividades, né, comuns sendo bem realizadas no período de cólica. Então olha quantas coisas a gente pode estar comentando aqui. E por fim, outra relação à pobreza menstrual é a falta de informação, gente. Né? A gente precisa ter educação menstrual. Né? A gente precisa falar sobre esse assunto. Por que esse assunto é tão tabu? Por que as pessoas têm tanta dificuldade? É a mesma coisa do sexo, né? E aqui o canal Desnudes vem trabalhar com isso, vem convidar você a falar desses temas polêmicos, porque a gente precisa falar abertamente sobre isso. Não dá mais para negar, né, esse tipo de situação. Não dá para permitir que mulheres passem por isso. Né? Então é também um pouco da questão de humanidade, né? Outros dados aí para vocês. É interessante que o custo do absorvente, se a mulher ela for aí gastar entre 30 a 70 centavos por absorvente, ela vai gastar cerca de R$ 20 por mês ao longo das trocas. Uma mulher ela tem entre 400 e 500 menstruações entre a menarca, que é a primeira menstruação, e a menopausa, que é o fim. Entre 400 e 500. Então, se você for calcular tudo isso que ela vai gastar cerca de R$ 8.000 ao longo da vida para lidar com o absorvente, sem o remédio, sem a bolsa de água quente, sem outras estratégias. R$ 8.000 ao longo da sua vida para absorvente. Agora, pensa numa casa em que nós temos 4, 5 mulheres. Então isso vai inviabilizando, né? Vai dificultando as mulheres a terem acesso a uma saúde menstrual de qualidade. E aí como pensar, né, em dignidade sexual sem elementos básicos, né? Como pensar numa mulher que possa ter saúde se ela não tem acesso ao absorvente, se ela não consegue se lavar? Complicado, né? Aí outro dado importantíssimo aqui é que cerca de 10% das meninas em idade escolar, elas deixam de frequentar a escola no período menstrual. Tanto por vergonha, tanto por não ter o absorvente, ou por não ter os remédios, pelos sintomas que vão incapacitar a sua ida para a escola. Então a gente sabe que é um dos fatores relacionados à evasão escolar das meninas durante o período menstrual, o que, claro, vai prejudicar e vai comprometer o seu desempenho também. Se você parar para pensar, uma semana aí geralmente dura a menstruação, é uma semana perdendo aula, perdendo conteúdos, perdendo atividades, né? E será que as pessoas pensam, né, nessa possibilidade? Será que os diretores da escola, os professores, você perdeu uma prova, será que essa menina vai ser considerada porque ela estava menstruada? Então é muito, muito, muito severo, né? É muito triste falar sobre isso, a gente não tem como não sentir um pouco dessa dor, né? E aí, quais são os principais problemas relacionados a isso? O desconhecimento do funcionamento do próprio corpo, da sua anatomia. Então, as pessoas não entendem por que estão menstruando, as meninas não sabem qual é a relação, falta informação, principalmente dos pais, que muitas vezes também não sabem. Por isso, quando a gente fala que é papel da escola, a educação sexual, é papel da escola. Porque eu sou professor de biologia, eu tenho essa formação, eu sei explicar para você o que está acontecendo no teu corpo. Será que a tua mãe teve a mesma informação?
Será que às vezes você mora só com teu pai? Será que ele vai saber te explicar sobre isso? Qual a realidade da população brasileira? Então é papel da escola, assim, falar sobre esse assunto, né? Porque ele é considerado como um tabu, como a gente comentou, enfrenta um monte de preconceito. Isso é absurdo. Porque se você me disser uma mulher que não menstrua, uma mulher que tem condições de saúde normal que não menstrua, então como que a gente não pode falar? Por que a gente não pode falar, né? E a falta de acesso a serviços de saúde. Então, muitas vezes essas mulheres não têm acesso a planos de saúde, não têm acesso a consultas, não conversam, né, com ginecologistas, não conversam com médicos. Então, não tem o acesso básico. E aí a gente vai tendo essa precarização no sistema de saúde menstrual. Aí, para a gente finalizar, existem já projetos de lei, né, que visam aí a distribuição gratuita em locais públicos de absorventes, né? É um projeto federal, então é interessante isso, assim como é distribuído camisinha no posto de saúde, por que não distribuir o absorvente nas escolas, né, em espaços públicos, que haja esse acesso sem constranger a mulher? Né? Eu não tenho que me sentir culpada por estar menstruada. Eu não posso deixar de fazer as atividades que me são pertinentes porque eu estou menstruada. Né? Então a gente precisa de mais foco, um olhar mais criterioso, mais carinhoso para essas mulheres, principalmente nessas que se encontram em uma situação de renda muito menor e que não têm esse acesso. Bom, aqui a gente trouxe informações para você refletir, propagar, que isso é muito importante. Então a gente precisa falar sobre esse assunto, sim. A gente precisa desmistificar, a gente precisa acabar com esses tabus tão absurdos. Vejo você na quinta, é feriado, mas a gente vai estar aqui no canal Desnudes com informação, com educação para você. Quer mandar suas dúvidas, sugestões, temas? Entra lá no nas nossas redes sociais ou mande também para o nosso e-mail, fdesnudes@gmail.com. Um grande beijo para você e até a próxima.